Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, nós vamos hoje, com a aula diferente, dar início a um novo conteúdo para vocês, que é sobre o continente americano, tá certo? Nós estaremos falando sobre o continente americano. E para iniciar a nossa explanação, nós vamos focalizar alguns dados gerais do continente americano. Por exemplo, o continente americano é o segundo em extensão territorial, com uma área superior a 42 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, o continente americano perde apenas para o continente asiático em tamanho. Além do mais, o continente americano, ele é o mais extenso no sentido norte e sul, ou seja, latitudinal. Ele tem cerca de 15 mil quilômetros, o que vai fazer com que exista uma grande diversidade de paisagem no continente americano. Vamos mostrar isso no mapa aqui para clarear mais. Bom, quando eu disse que o continente americano é o segundo maior em extensão, em quilômetros quadrados, é pegando todas as terras pertencentes ao continente americano, que somam superior a 42 milhões de quilômetros quadrados. Essa América só perde para o continente asiático, que é o maior. Porém, eu disse que no sentido norte e sul, latitudinal, o continente americano é o primeiro em extensão. Para você percorrer daqui, ó, do extremo norte até o extremo sul, você vai percorrer cerca de 15 quilômetros. Então, ele é o mais extenso de todos. Basta observar os demais que você vai ver que é verdade. Por exemplo, se eu for fazer um passeio do extremo norte africano até o extremo sul, eu vou andar essa parte aqui, esse pedaço. Se eu for pegar a Oceania, eu vou andar isso aqui. Se eu for pegar o asiático, eu vou vir aqui, mais ou menos aqui nas ilhas. Se eu for pegar o europeu, é isso aqui. Aí veja que o continente americano, ó, ele é bastante extenso, o que faz com que surjam diferentes paisagens, em especial climáticas e de vegetação. Até porque, se você analisar, esse continente americano vai apresentar paisagens diferentes, porque ele tem terra na zona, zona climática, ou zona térmica, ou de iluminação, como queiram, na zona glacial ártica, ele vai ter na zona temperada do norte, vai ter na zona tropical e vai ter na zona temperada do sul. Só não tem na zona glacial antártica. Então, se você tem diversas zonas climáticas que foram estabelecidas por conta da incidência dos raios solares que tocam a Terra de forma diferenciada, é lógico que nós vamos ver aí todos os tipos de clima, dos mais quentes aos mais frios, né? Desérticos, etc., como também coberturas vegetais que se adaptam a cada tipo de clima, tá certo? Bom, a localização desse continente americano, ao observarmos, nós vamos ver que ele está totalmente no hemisfério ocidental. Porém, tem partes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Vejamos aqui. Então, todo mundo sabe que aqui é a linha do Equador, né? Não está no mapa, mas aqui tem a linha do Equador. A linha do Equador separa dois hemisférios, o hemisfério oriental, lado direito, e o hemisfério ocidental do lado esquerdo. E a América está aqui, ó, no hemisfério ocidental totalmente, portanto, 100%. Agora, com relação à linha do Equador, que faz surgir mais dois hemisférios, que é o norte e o sul, ela atravessa o continente americano. Por conta disso, a América tem terras no hemisfério norte e tem terras no hemisfério sul. Então, uma parte que não corresponde ao 100%, uma parte no hemisfério sul, outra parte no hemisfério norte e totalmente no hemisfério ocidental, tá certo? Por outro lado, esse continente limita-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, limita-se ao oeste com o Oceano Pacífico, ao leste com o Oceano Atlântico e ao sul com a união das águas do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. Vejamos. Então, o limite norte da América, então, é o Oceano Glacial Ártico. O limite sul é a junção ou a união das águas do Pacífico aqui com o Atlântico, que se misturam. Então, seria o limite sul. O limite leste seria o Oceano Atlântico, está aqui, ó. E o limite oeste, o Oceano Pacífico. Além do mais,
Esse continente americano, por ser bastante extenso no sentido latitudinal, ele vai ser cortado por 4 dos 5 paralelos principais. Ou seja, é cortado pelo Círculo Polar Ártico, é cortado pelo Trópico de Câncer, é atravessado pela linha do Equador e é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Vejamos no mapa. Então, aqui no norte, né? O Círculo Polar Ártico atravessa o continente americano, o Trópico de Câncer também atravessa o continente americano, a linha do Equador atravessa e o Trópico de Capricórnio. O único que não atravessa a América é o Círculo Polar Antártico, tá certo? E aí faz com que ela tenha uma grande diversidade de paisagem. Vamos seguir agora para alguns, continuando os aspectos gerais, nós vamos trabalhar agora as placas tectônicas. Saber em quais placas tectônicas, né, o território americano está assentado. Então, as placas tectônicas, a gente sabe, é sabido de todos nós que já estudamos, que elas flutuam e se movimentam sobre um manto de magma pastoso. E essa movimentação, né, das placas tectônicas, porque o magma é pastoso, né, ela vai provocar choques ou então separação entre elas. E é claro que, ao provocar isso, a crosta terrestre sente. Então, observando trechos do Caribe, como a costa ocidental do continente americano, nós vamos perceber que essas áreas estão sujeitas a terremotos. Por quê? Analise aqui a placa de Nazca na América do Sul. A placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se chocam. Veja as setinhas aqui indicando, ó, tá certo? Elas convergem para o mesmo lugar. Elas não são divergentes na movimentação, elas são convergentes, ó, para cá e para cá. Então, há um choque, tá certo? E aí, a pressão de uma placa sobre a outra faz com que surjam os dobramentos modernos, tá certo? E aí a gente vai ver direitinho a estrutura geológica formada por conta disso. Da mesma forma que a placa norte-americana, com a do Pacífico, existe a movimentação e essas movimentações fazem com que as estruturas geológicas sejam configuradas. Bom, o que são estruturas geológicas? E vamos ver aqui no mapa as estruturas geológicas da América. A estrutura geológica, na verdade, é a base. É a estrutura que dá sustentação ao relevo. É onde o relevo está assentado. Isso é estrutura geológica. E na América nós vamos encontrar as seguintes estruturas geológicas. Os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos, vamos encontrar as bacias sedimentares e vamos encontrar os dobramentos modernos. Observando o mapa aqui, nós temos estrutura geológica da América. Portanto, nós temos aqui os maciços antigos ou escudos cristalinos. Veja, os maciços antigos estão mais aqui, ó, na costa leste, tá certo? As áreas dos maciços antigos, que vão resultar em planaltos mais antigos. Temos aqui, no centro, de verde, as bacias sedimentares, que vão dar espaço para as depressões e as planícies. E temos aqui os dobramentos modernos na costa oeste. Os dobramentos modernos, que estão aqui, ó, vocês estão vendo, né? Que são as áreas mais recentes, resultantes justamente da movimentação das placas tectônicas. Aí você tem aqui, ó, nessas listazinhas marrons mais escuras, as grandes cadeias montanhosas formadas pela dança das placas tectônicas. E aí, ladeando elas, próximo nós temos áreas também elevadas, resultantes de dobramentos modernos, que são planaltos, muito elevados, né? Muito elevados, que surgiram aqui também. Então, vejamos o relevo que surgiu nessas estruturas geológicas. Antes disso, nós vamos ver algumas características das estruturas geológicas. Por exemplo, os maciços antigos, que podem ser chamados também de escudos cristalinos, são estruturas bastante antigas. O nome já está dizendo, maciços antigos. Formadas por rochas magmáticas, eles são formados, os maciços, e metamórficos, ou seja, as rochas originárias do magma pastoso. É isso?
E as metamórficas são rochas que passaram por um processo de transformação química e física. E aí, por pressão, etc., e aí surge, né, essas metamórficas originárias de outras rochas. Elas são bastante desgastadas, claro, porque por conta do tempo, aí houve tempo suficiente para a ação dos agentes erosivos, né, que são os ventos, as chuvas, a própria temperatura, o intemperismo, e muitas vezes, em muitas desses maciços antigos ou dessa estrutura geológica, nós vamos encontrar riquezas minerais metálicas, como cobre, ferro, bauxita, ouro, etc. Tá bom? A segunda vão ser as bacias sedimentares. É como se fosse uma bacia mesmo, as bordas mais elevadas e no centro, né, uma cavidade. Então, as bacias sedimentares são estruturas menos antigas e apresentam-se nelas as rochas sedimentares. Resultado de quê? De sedimentação de restos de animais, de restos de vegetais, ou seja, ossos, etc., troncos de árvores. Então, como é uma bacia sedimentar, é uma cavidade, ela vai recebendo essas rochas sedimentares, ou seja, esses detritos sedimentares, e aí vão compactando-se. Elas podem ter riquezas, não em todas, riquezas fósseis, ou seja, recursos energéticos são encontrados, né, o gás, o petróleo, nessas bacias sedimentares. E, por último, nós temos os dobramentos modernos, o nome já está dizendo. São estruturas mais recentes, formadas geologicamente há 70 milhões de anos atrás, enquanto os maciços antigos datam de mais de bilhões, ela aqui é de 70 milhões. Geologicamente, é um tempo recente. Elas são resultantes do choque de placas tectônicas, que a gente já viu ali, né? Porque uma placa choca-se com a outra, e a pressão de uma sobre a outra faz dobrar a crosta terrestre. Como exemplo, nós temos aí de mais expressão as grandes cadeias de montanhas. Agora sim, nós vamos ver o relevo que estão assentados ou sustentados por aquelas estruturas geológicas que nós acabamos de ver no mapa. Então, nós temos aqui as unidades de relevo presentes na América são resultantes de 3 formações geológicas. Então, são resultantes dos maciços antigos, das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos. Quais são os relevos resultantes disso? As cadeias de montanhas, os planaltos elevados, os planaltos antigos, as depressões e as planícies. Observando o mapa, nós vamos ver aqui as cadeias de montanhas na costa oeste. Aí nós temos as cadeias de montanhas, que aqui na América do Norte, as montanhas rochosas, a cadeia da costa, Serra Nevada, Serra da Cascata. Vamos encontrar também alguns planaltos elevados, que são mais recentes e bastante elevados aqui, como o do Colorado, etc. Né? Nós vamos encontrar esses planaltos elevados. Quando as montanhas rochosas, assim como a cadeia da costa, chegam no México, elas recebem o nome de Serra Madre Ocidental, o lado ocidental, e Serra Madre Oriental, o lado leste, tá certo? E no centro, alguns planaltos. Na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Com grande altitude, cerca de 7.500 quilômetros, ela de extensão, com 300 mil quilômetros com 300 quilômetros de largura, né? 7.500 de extensão e 300 de largura. E aí nós temos essa Cordilheira dos Andes. Aqui também, ladeado às Cordilheiras dos Andes, nós vamos encontrar altos planaltos ou elevados planaltos, como os da Colômbia, do Chile, etc. e tal, certo? Nós vamos, da Venezuela, melhor dizendo. Nós vamos encontrar aqui grandes planaltos. Então, o Cordilheira dos Andes vem da Venezuela até o sul do Chile. Aí nós vamos encontrar os altos planaltos, nós já falamos, que estão aqui, ó, entrelaçados no meio das cadeias de montanhas. Temos os planaltos e maciços antigos, que aparecem mais do lado leste, lógico, como no Canadá, Planalto Canadense. Temos os Montes Apalaches nos Estados Unidos, tá certo? E aqui
No sul, nós vamos encontrar o Planalto Brasileiro, tá? Que recebe uma subdivisão. Aí nós temos o Planalto Norte Amazônico, Planalto e Serra do Atlântico, Leste e Sudeste. Nós temos, né, uma série de planaltos aqui, chapadas da Bacia do Paraná, mas no centro nós temos predominante as planícies, né? Planícies centrais aqui, ó, na América do Norte, planície do Orinoco, planície Orinoco, planície Platina, aqui na América do Sul, algumas planícies litorâneas, mas o certo é que a predominância das planícies estão aqui na parte central do continente americano. Vejamos a distribuição do relevo na América. No sentido oeste-leste, são encontrados a predominância de grandes unidades de relevo. Ou seja, quem predomina? As grandes cadeias de montanhas no oeste, as planícies centrais no centro e os planaltos no lado leste. Portanto, no sentido leste-oeste. Então, há predominância dessas unidades aqui. Não significa dizer que só existem elas em cada uma dessas posições. Não. No leste, nós vamos encontrar planície, ou no oeste, nós vamos encontrar planície, nós vamos encontrar montanhas e vamos encontrar planaltos. Mas o que predomina são as cadeias de montanhas. No centro, nós vamos encontrar depressões, vamos encontrar planícies predominando e vamos encontrar alguns planaltos. E no lado leste, nós vamos encontrar algumas planícies também, mas o que predomina são os planaltos. As grandes cadeias de montanhas do oeste estendem-se do Alasca, que fica na América do Norte, ao sul do Chile, na América do Sul. A porção central, tanto na América do Norte como na América do Sul, é formada por extensas planícies. Geralmente, essas planícies são atravessadas por rios, o que é lógico, porque por mais que o rio venha a nascer em grandes cadeias de montanhas, em grandes planaltos, ela vai percorrer as áreas mais baixas, que são as áreas de planícies. E nós vamos encontrar também, na parte central, algumas depressões, como o exemplo da América do Sul. A parte oriental do continente, ou o lado leste, é composto de extensos planaltos que, pela antiguidade, né, da sua formação, eles são bastante desgastados e, por isso, vão apresentar altitude menos elevadas. Por quê? Porque já houve tempo suficiente para a ação dos agentes da erosão, tá certo? Pronto, gente. A partir daí, nós vamos agora para uma atividade, tá bom? Bom, a atividade é essa aqui. Vocês vão analisar o mapa do relevo da América e das placas tectônicas para responder essas questões aqui, tá certo? Depois vocês vão analisar o mapa da estrutura geológica e responder essas questões, tá bom? Qualquer dúvida sobre a atividade, pode entrar em contato, que nós estamos aí à disposição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, estamos às ordens, e obrigado, e até a próxima, continuando com a regionalização, na próxima aula, do continente americano. Antes, porém, vamos focalizar o clima e a hidrografia e a vegetação da América para entrarmos na regionalização. Um abraço a todos.